Falta de acessibilidade pode gerar danos morais? Fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou explicar para vocês como é que a falta de acessibilidade nos mais diversos tipos de serviços pode ou não repercutir aí na vida da pessoa com deficiência para fins de configuração de danos morais, por exemplo, tá bom? Pessoal, olha só, hoje o vídeo aqui no canal, ele tá um vídeo mais caseiro, né? Nosso amigo editor-chefe aí, o Daniel Passos, tá se recuperando. Ele tomou um tombo aí, mas já tá se recuperando, fé em Deus. E vamos lá. Nosso bate-papo aqui hoje é sobre a falta de acessibilidade. Gente, muitas pessoas não sabem, mas a acessibilidade, ela é um direito em si, mas ela também é um princípio instrumentalizador das normas aí de direitos das pessoas com deficiência. É um princípio que eu digo que ele é estrutural. É como se fosse ali parte da coluna, né, que sustenta os direitos das pessoas com deficiência no nosso ordenamento jurídico, no conjunto de leis que nós temos no Brasil. Tá, pessoal? Por quê? Porque a acessibilidade, ela viabiliza aí a efetivação de vários outros direitos. Sem a acessibilidade sendo garantida, sendo realizada, a pessoa com deficiência muitas das vezes tem violado aí o seu direito de educação, o seu direito ao trabalho, o seu direito à saúde, né, o seu direito à mobilidade pessoal, a sua independência, a sua autonomia. Então a acessibilidade, ela está interligada aí com todos esses direitos fundamentais. Então, quando acontece a falta de acessibilidade, a gente tem, evidentemente, ali uma ameaça ou violação de direitos das pessoas com deficiência. E como que isso acontece, Thiago? Veja bem, pessoal, a falta de acessibilidade, ou a acessibilidade sendo realizada ali de forma precária, isso é pacífico na jurisprudência como uma falha na prestação do serviço, seja esse serviço público ou privado. Tá? Se o direito à acessibilidade ele não está sendo efetivado por quem tinha a obrigação de fazer, né, a obrigação de fornecer, de fazer aquela acessibilidade acontecer, isso é considerado aí falha na prestação do serviço e, obviamente, repercute sim aí na esfera civil e até administrativa, dependendo da situação até criminal, em relação à defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Exemplos clássicos aonde isso acontece, né? A falta de acessibilidade, por exemplo, nos meios de transporte. Os meios de transporte é o exemplo mais próximo, né, da realidade aí de nós, pessoas com deficiência. Só a gente que vive a realidade da deficiência no Brasil, principalmente no que tange aí a deficiência física, por exemplo, que vai encarar as mais diversas dificuldades aí nos sistemas de transporte, né? A gente consegue perceber como que essa violação acontece, como que é constrangedor. Muitas das vezes você não conseguir fazer um embarque com segurança, com autonomia, num ônibus rodoviário, no transporte aéreo, né? Muitas das vezes a pessoa acaba tendo que ser carregada porque não tem ali os recursos de acessibilidade que a lei determina que tenham, e esse tipo de situação, isso gera sim uma situação de constrangimento, isso gera uma situação de desigualdade que viola a própria dignidade da pessoa com deficiência, e é por isso que isso repercute aí na esfera judicial. Nós temos casos, por exemplo, aqui no escritório que nós diversas situações atuamos aí em relação à falta de acessibilidade no transporte, em que foi considerada a falha na prestação de serviço e a obrigação aí da empresa responsável ou do ente público, né, quando foi o caso, de reparar os danos aí que foram sofridos, né? Outro exemplo também onde isso acontece com frequência são nos sistemas de educação, principalmente na questão do ensino superior, né? Muitas das vezes o aluno, o estudante com deficiência, ele se vê privado, por exemplo, de participar de todas as aulas porque não tem como alcançar determinado ambiente por uma barreira arquitetônica de acessibilidade. Isso é um absurdo nos tempos de hoje. Se oferta e tem a obrigação de ofertar vagas para pessoas com deficiência dentro das instituições de ensino, por óbvio, tem que acontecer o quê? O direito à acessibilidade tem que ser garantido para que a pessoa com deficiência que vier a se matricular, ela tenha acesso à plenitude ali do serviço e igualdade de oportunidades com os demais, tá certo? Então a gente tem que pensar sempre
que a garantia da acessibilidade ela tem que funcionar. Tá? Não existe exceção, a gente não pode ficar trabalhando com o direito à acessibilidade sendo prestado de forma precária, isso não é admissível. A gente só consegue construir uma sociedade justa, inclusiva e solidária quando a gente entender que o direito à acessibilidade é essencial para fazer acontecer a dignidade das pessoas com deficiência. Tá bom, pessoal? Então veja bem, como é que você tem que fazer diante de qualquer tipo de violação do direito à acessibilidade. E aí, seja ela qual for, seja acessibilidade arquitetônica, seja comunicacional, seja uma barreira de acessibilidade atitudinal que a pessoa está enfrentando no fornecimento de determinado serviço, tá? O que você tem que fazer? Se documentar. A pessoa com deficiência tem que se documentar, né? Registrar data, hora, local. Se, por exemplo, se a violação de acessibilidade aconteceu no transporte público, houve um problema ali com o elevador estragado de um ônibus, aquilo é corriqueiro, aquilo acontece toda semana. Aquele cara quer sair para trabalhar e o ônibus dá problema com o elevador. O que ele faz? Registra sempre junto à ouvidoria, junto à empresa responsável, se documente, faça boletim de ocorrência, pegue testemunhas no local, monta uma pastinha preta, eu sempre falo da pastinha preta, porque você vai estar documentado. E aí, procurando um advogado da sua confiança, ele vai saber te orientar para que o seu direito seja afirmado. Porque a gente não pode se calar diante da falta de acessibilidade. Tá? São só alguns exemplos para vocês. A falta de acessibilidade ela pode sim repercutir na esfera civil e administrativa, tá? Ela pode sim gerar danos morais para as pessoas com deficiência e também gerar consequências aí em relação àquele que tem a obrigação de fazer e não realiza, tá joia? Então fiquem ligados aí nos seus direitos. Gostou desse vídeo? Dá uma força pra gente, compartilhe aí com seus amigos, faça com que mais pessoas tenham conhecimento daquilo que a gente tanto defende com carinho aqui para vocês, trazendo com clareza de informações os direitos aí das pessoas com deficiência, tá joia? Se você tá pelo YouTube, se inscreva no canal, ativa aqui o sininho, tá joia? E vem conosco, sempre em defesa dos direitos das pessoas com deficiência.